ver o que Deus estava fazendo. Mas os anjos batiam palmas. Os anjos vibravam a cada obra da criação. Então Deus estava ali manifestando o seu grande poder. Há um outro ciclo que a gente vê na Bíblia, o Senhor de muitas é o grande eu sou. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o seu lugar de honra continua sendo o mesmo. Tu és o grande eu sou que está presente neste lugar. Deus estava se movendo, fazendo Receba a nossa adoração. grandes milagres. Receba, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. Libertar o povo do Egito. Era uma praga em cima da outra que acontecia. Aleluia. Aquele Louvado poder seja o nome maravilhoso do nosso que Deus estava demonstrando. Na caminhada do deserto, como Deus protegeu aquele povo. A gente, quando lê a Bíblia, fica pensando. O povo andou no deserto por 40 anos. Naquele tempo não tinha sapateiro. E não tinha loja para vender sapato. E o sapato deles não se gastava no pé, a sandália. Eu não sei o que acontecia se a sandália crescia junto com o pé deles, viu? A roupa não envelhecia. Estavam com fome e Deus mandava carne. Passava sede, brotava água da rocha. Então Deus estava mostrando ali o seu grande, o seu tremendo poder. Então há certos ciclos que vão acontecendo e que a Bíblia vai demonstrando. No tempo de Jesus, os milagres se sucediam um após o outro. No livro de Atos a gente encontra o milagre do evangelismo. Os apóstolos indo de cidade em cidade, de nação em nação, apresentando o evangelho, e milhares iam se convertendo, a ponto dos líderes de uma certa cidade falarem de Paulo e Silas. Estes homens que fizeram uma revolução neste mundo estão chegando aqui. Era Deus agindo, Deus trabalhando. E isto a gente costuma usar uma terminologia que é a seguinte: Deus está se movendo. É assim que nós costumamos dizer, o mover de Deus. Deus está fazendo uma coisa especial em determinado lugar. Houve um tempo lá em São Paulo, já faz tempo, mas houve um tempo, tinha lá um pastor que morreu recentemente, chamado Davi Miranda. O Davi Miranda era ultra conservador, outra assim, que deixava a gente perplexo. Na denominação dele, na igreja dele, mulher não podia cortar cabelo, mulher não podia raspar o cabelo embaixo do braço, mulher tinha que usar sempre roupa comprida, era um sufoco para as mulheres. Eu não sei como é que a mulher ia lá, mas estava assim de mulher. E de homens também. Fez um templo enorme lá em São Paulo. E houve um período que a unção de cura, o mover de Deus de cura, estava naquele lugar. Era um milagre após o outro. Então, o que acontecia é que quem estava realmente precisando mesmo de uma cura, a gente dizia, vai para o Davi Miranda, recebe a cura lá e volta para cá. Porque a unção de cura estava sobre ele. E o que se alguém precisava de uma cura, o que precisava fazer? Vai lá. É lá que está essa bênção. É lá que está a graça de Deus se manifestando deste jeito. Houve um período da minha vida em que Deus me usava muito na manifestação de poder. Na última igreja em São Paulo, houve um período ali que Deus estava usando de uma maneira assim, muito além do que eu podia imaginar. Curas, muita gente se entregando para Jesus, o culto acabava, o pessoal não ia embora. Eles não iam embora, o culto acabava, só faltava a gente pegar o microfone e falava como um pastor americano aqui que falava, get out of here, vai embora daqui. Porque eles ficavam ali, um roda aqui, uma outra roda ali, o outro ali, começava a cantar e começava a orar. Era uma manifestação tremenda de poder que estava assim acontecendo. E eu digo, eu era pastor e eu ficava perplexo, porque quem era eu para Deus me usar daquela maneira? Mas acontecia, os negócios que não tinham explicação.
Sem que eu pusesse as mãos, pessoas caíam pelo chão. Não precisava pôr a mão, não. Estava pregando, a pessoa caía no chão. Outros, um negócio que vocês vão ficar achar estranho, mas tinha outras pessoas ali, sem que eu fizesse oração, nem pedia nada disso, eles recebiam um tal de dente de ouro. Como é que vai explicar isso? Ou foi no dentista, o dentista chegou lá e falou, você foi no outro dentista? Ele falou, não, você é o meu dentista. Mas está com ouro aqui que não fui eu que coloquei. E é um ouro de qualidade superior aos outros. Recebeu. Vai explicar isso? Nunca consegui. Mas que acontecia, acontecia. Era uma unção que estava naquele lugar. E aqui nesta manhã, eu separei um texto que mostra como é que Deus agia com o povo no deserto. Veja bem, não eram como nós aqui, nossa congregação aqui, o dia que Deus fizer o grande milagre de todo mundo vir ao mesmo dia no culto, nós podemos ter uns 120 aqui, talvez. Precisa pôr mais cadeiras aí, não é? Mas esse é o que nós somos hoje. Mas lá no deserto, não. Eram mais de 2 milhões de pessoas. A congregação de Moisés era grande, gente. Ele era um grande líder e estava lá o povo todo, homem, mulher, crianças. Era uma congregação muito grande a que Moisés possuía. E onde tem gente, tem problema, tem dificuldades. Agora imagina para conseguir colocar ordem naquilo tudo. Então, o próprio Deus agiu em certo aspecto para colocar ordem na coisa. E uma coisa que Deus fez e que o povo logo aprendeu e que fazia corretamente era a hora de parar de andar e acampar e a hora de se mover. Imagina, 2 milhões de pessoas, mais do que isso. Como é que vai? Aqui, às vezes, para a gente conseguir falar para 100 pessoas, o culto vai começar. Um fica lá, o outro está no banheiro, o outro está andando aqui. É difícil colocar todo mundo no mesmo lugar. Se a gente sair pela igreja aqui agora, vocês vão ver. Tem um lá, é assim que nós vivemos. Agora imagina 2 milhões. E aí o que Deus fez? A Bíblia diz. Se vocês puderem soltar aí, Números 9, versículo 15. O povo estava no deserto, hein? Vê bem, deserto. Lá no deserto, eu não sei como é que é, porque eles fizeram um tabernáculo. Já puseram aí? Ei, gente eficiente, não tem... O pessoal sabe trabalhar, meu Deus do céu. Glória a Deus por vocês e outros. Então, mas eles conseguiram uma carpintaria improvisada lá, eles conseguiram cortar as madeiras e levantar um tabernáculo. E esse tabernáculo também era chamado de tenda. É nesse tabernáculo e nesta tenda que Deus falava com Moisés. Era ali que Deus falava para ele as coisas e ele passava para o povo. Mas, veja bem, o povo está caminhando no deserto. Como é que vai saber a hora que vai parar? Imagina, não tinha microfone, não tinha telefone celular para mandar text message para 2 milhões de pessoas que era a hora de parar. Imagina, e todo mundo caminhando. Então aqui a Bíblia fala que no dia em que foi armado o tabernáculo, quer dizer, no dia em que foi armado, hein? Não tinha sido armado antes. No dia em que levantaram o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Fale uma só palavra comigo. Nuvem. A palavra vai ser importante na mensagem de hoje. Porque a maneira que Deus escolheu falar com o povo sem comunicar verbalmente era através de uma nuvem. Então, no dia que erigiram o tabernáculo, apareceu uma nuvem lá no céu e desceu sobre o tabernáculo e parou ali em cima. Agora imagina o povo vendo aquilo. A nuvem se moveu, um vento soprou para cá, tal assim, e aí pousou sobre o tabernáculo. Acho que já começaram a dizer glória a Deus.
já começaram a glorificar a Deus porque estava acontecendo alguma coisa. Deus estava pousando sobre o tabernáculo. Imagina, nós somos hoje o tabernáculo de Deus. Biblicamente falando, hoje nós somos o santuário onde Deus habita. Então, se você erguer a cabeça pela fé, você vai ver que tem uma nuvem em cima de você. Amém? É assim que a gente pode crer, a presença de Deus simbolizada desta maneira. Então, a Bíblia diz que a nuvem cobriu o tabernáculo. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Então, durante o dia, era uma nuvem. Talvez uma nuvem branquinha, bonitinha, com um formato legal, ali sobre o tabernáculo. Mas quando começava a escurecer, a nuvem ia se transformando em fogo. Para iluminar. Não tinha energia elétrica. Mas Deus é poderoso. Iluminava o arraial todinho. Tabernáculo, assim, todo mundo olhava e sabia onde Deus estava. Aquele brilho era intenso. E aí, então, o povo via que Deus estava ali. A presença dele estava ali. A pastora Glenda estava orando hoje, ela falou uma frase na oração que eu ouvi com atenção. Ela falou: nós não queremos só milagres, Senhor. Nós queremos a tua presença. Porque a presença de Deus é mais importante do que o milagre que Deus faz. Porque se Deus faz um milagre na nossa vida, e Deus dá emprego bom, dá carro bom, dá casa boa, dá tudo bom para nós, dá saúde, e todas essas maravilhas, a gente morre e vai para o inferno, o que adiantou? O que adiantou viver bem neste mundo? Vocês estão entendendo? Mas se Ele der essas bênçãos para nós, e a presença dele está em nós, e nós temos comunhão com Ele, então a gente desfruta dessas coisas aqui, ainda vai para outra, tem melhor ainda lá em cima. As coisas da terra perdem seu valor. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar: nossa, que mixaria que era lá embaixo. E aí então vejam bem, que tinha a nuvem que pousava sobre o tabernáculo. Aí a Bíblia diz que era assim que sempre acontecia. Está explicando como é que era. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então, como é que Deus resolveu a coisa? Os problemas grandes Deus resolve fácil, gente. Para nós tem certas coisas que a gente fala: não tem jeito, é impossível. Aí Deus vem e fala: é impossível para vocês. Mas para mim, diz o Senhor, não há impossíveis. Não tem impossível para Deus. Pense em coisas na tua vida que são complicadas, que você já tentou de tudo, você conhece a pessoa e fala: não tem jeito, aqui não tem jeito. Aí quando isso chega no conhecimento de Deus, ele fala: espera aí, não tem jeito para vocês, mas tem para mim. Então tem coisas, tem pessoas que a gente conhece que nega o evangelho, que fala mal de Deus, que fala mal da igreja, que fala mal de pastores, fala mal de todo mundo. Cara, não tem jeito, parece que está sempre encrencado. Então a gente chega nessa conclusão: esse aí está perdido mesmo, é melhor pegar a teia fogo logo e já manda para o inferno. Mas não é assim. Tem muitos casos de pessoa que estava indo para o inferno que muda o caminho dele. Tem um encontro singular com Jesus, está indo assim para o inferno, está assim, de repente ele encontra com Deus e volta. Oh Senhor, muito obrigado, tu me salvaste, eu sou outra pessoa. E a gente vê a transformação nas pessoas. Uma coisa é certa: toda pessoa que diz que é crente em Cristo Jesus, que deu a sua vida para Jesus, e a sua vida não mudou, você não deu a vida para Jesus. Nós temos um sinal exterior de que algo aconteceu aqui dentro, é mudança de vida.
se continua xingando, se continua adulterando, se continua roubando, se continua falando mentira, não mudou de vida. Então, nós sabemos que há uma transformação, um milagre de Deus acontece quando a gente tem um encontro com Ele. E ninguém deve se iludir, que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se a árvore não é boa, o fruto vem todo estragado. Então nós temos que saber disso. E sabendo disso, fazer uma avaliação sobre nós mesmos. Aí o que acontecia? O povo estava caminhando pelo deserto. A nuvem ia na frente. E eles seguiam a nuvem. Oi? Estão entendendo? Não é Jesus que segue nós. Não é a nuvem que segue o povo. É o povo que segue a nuvem. Então nós temos que seguir aquilo que Deus fala para nós. É Ele que comanda. Se Jesus entrar no meu carro, eu não ponho ele no conforto do banco de trás, não. Falo, Jesus, pega o volante e me leva. Eu sou conduzido por Ele. É assim que nós precisamos. É Ele na frente e nós atrás. Amém? Nós seguindo. E aí a nuvem ia, como é que eu vou falar? Voando. O vento ia levando ela, a nuvem ia lá. E o povo atrás. 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas atrás. Tá? Carregando o neném no colo, um montado no camelo, o outro em algum cavalo, levando pato, ganso, cabrito, vaca, tudo pelo caminho. Olha só aquele povaréu lá pelo deserto, gente, aquele calor. E a nuvem ali. Vai e o povo atrás. Aí a nuvem parava. Quando a nuvem parava, Moisés não precisava dar ordem nenhuma, ninguém precisava falar coisa alguma. Parou, todo mundo parava. É hora de montar o acampamento. Cada tribo montava suas tendas, cada um tinha o seu lugar já marcado. 3 tribos para lá, 3 para cá, 3 aqui, 3 ali. 12 tribos, cada um montava suas barracas ali, e ali ficavam, e ali adoravam a Deus, ali cantavam hinos, ali recebiam a instrução. Aí chegava um momento que a nuvem levantava. Quando a nuvem levantava, ninguém precisava falar nada. Todo mundo saía correndo, hora de desmontar as barracas. Todo mundo ia lá desmontar as barracas, porque a nuvem ia caminhar. E eles tinham que seguir a nuvem, senão eles ficariam perdidos pelo deserto. Ficariam presa fácil dos outros inimigos. Então tinha que seguir a nuvem. Era isto que Deus fazia. Aí continua aqui. Onde que eu estou? Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. A ordem era só o sinal da nuvem. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Ali a questão toda era a seguinte, o mover da nuvem. Era o que todo mundo estava atento. Às vezes, a nuvem ficava muito tempo parada. Nesse tempo parado, o povo descansava da caminhada, o povo fazia as suas responsabilidades perante o Senhor. Mas, às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Então, Deus tinha propósitos, e às vezes ficava poucos dias. Ele mal acabava de montar lá as barracas dele, tinha que desmontar. Hoje em dia, eu não sou muito fã de acampar, não. Quando a pessoa vai acampar nessas tendas aí, eu procuro um hotel por perto. Mas já acampei algumas vezes, mas não gosto. Mas vocês que gostam de acampar, quanto tempo demora para levantar uma daquelas tendinhas de vocês, hein? 20 minutos?
20 minutos. E para desmontar a barraca é mais fácil. Dá um pontapé ali embaixo, já cai tudo, né? Agora, isso com a modernidade, né? Naquele tempo devia demorar um pouco mais. Agora, imagina, eles montavam aquele lá e logo, alguns dias depois, já tinham que sair caminhando de novo. Desmonta tudo. E todo mundo sabia da sua obrigação. Eles tinham que fazer isso para seguir a nuvem. Porque se eles não seguissem a nuvem, iam ficar para trás. E quem fica para trás está exposto. Fica presa fácil do inimigo. Mas se está junto com o povo, e a presença de Deus está ali, nós estamos protegidos. Amém? E aqui continua. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Por isso que eu falei para vocês lembrarem da palavra nuvem, porque a nuvem aqui tem uma importância total nesse texto. É ela que está dirigindo o povo, aquilo que tem que fazer. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Então, igreja, a nuvem do Senhor está aqui sobre nós. Vamos dizer assim, fisicamente, sobre o nosso templo, espiritualmente, sobre nossas cabeças. Porque hoje nós somos o tabernáculo. O templo aqui não tem valor nenhum. Só tem valor material aqui, mas espiritualmente nenhum valor. O que tem valor para Deus somos nós. Nós somos o tabernáculo. Ele habita em nós. A nuvem está sobre nós. Essa boa notícia é que essa nuvem está prestes a se mover. Vocês estão entendendo isso? A nuvem está parada sobre nós, mas ela está prestes a se mover. E aí é que entra o seguinte: você vai ficar ou você vai acompanhar? Nós vamos ficar para ver o que acontece ou nós vamos juntos? E aconteça o que acontecer, nós estamos embaixo da nuvem. Porque quando nós estamos embaixo dessa nuvem protetora que Deus colocou sobre nós, nós estamos guardados. Haja o que houver no deserto, haja o que houver na nossa vida, lutas, enfermidades, imprevistos, mas nós estamos embaixo da vontade de Deus. Ele está nos conduzindo, nós estamos submissos a Ele. E quem fica para trás, quem não segue esse mover de Deus, está exposto, está correndo riscos muito sérios. Risco de esfriar na fé. Quantas pessoas, gente, vêm para a igreja, começa a 100 por hora. Depois parece que acaba a gasolina. Quando vai acabando a gasolina, vai diminuindo a velocidade, dali a pouco, não precisa nem pisar no breque. O carro para sozinho. Acabou a gasolina. Por que acabou a gasolina? Porque parou de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com os irmãos, de vir para a igreja, sentar aqui, ouvir a palavra, cantar louvores. Isso tudo é que nos abastece. Mas tem pessoas que não. Quantas e quantas que a gente conhece, que antes serviam a Deus com alegria, hoje parece que vem para a igreja mais empurrado, puxado por alguém. Gente, alguma coisa, se tem alguém assim, alguma coisa está acontecendo. Você precisa olhar e ver onde está indo a nuvem. Para onde Deus está se movendo. E eu preciso estar junto, preciso seguir. E a nuvem está prestes a se mover neste lugar aqui. E o que eu antevejo pela fé
é que neste mover de Deus, que Ele está aqui na nossa igreja, neste tabernáculo aqui, é um mover para a salvação de almas. Assim como Davi Miranda estava na unção da cura, nós estamos prevendo uma unção de salvação aqui. Do impossível acontecer. Daquilo que a gente fala não tem jeito, tem. E pessoas sendo transformadas, mudadas. Deus, nosso Deus, está se movendo. Eu vou dar uma palavra de alerta para concluir a mensagem. Um pouco para frente aqui, no capítulo 12, o povo está acampado e Moisés, que era o grande líder, recebe de repente uma surpresa. Ele mesmo não ouviu a coisa, mas veio de onde ele menos esperava um ato de rebeldia. Rebeldia é quando a pessoa deixa de confiar e passa a falar mal ou duvidar do seu líder. Então o que aconteceu com Moisés é que ele liderava o povo. E de onde ele menos esperava, veio rebeldia. De quem? Do irmão e da irmã dele. Olha só, do irmão e da irmã. Os dois começaram a criticar Moisés, porque ele tinha se casado com uma mulher etíope. E o que eles diziam era o seguinte: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Então, eles começaram a querer ficar lá em cima também. Queria o lugar, talvez, de Moisés. Interessante essas coisas. Um pastor amigo meu em São Paulo, da cidade de Catanduva, ele já estava ficando meio avançado em idade e chamou um pastor mais novo para ficar com ele, com a ideia de, quando ele fosse ficando mais velhinho ainda, passar a igreja para o pastor mais novo. Um treinamento, uma preparação. E esse pastor mais novo, acho que se empolgou muito e foram orar juntos. E na oração, esse pastor mais novo orou o seguinte: ó Senhor, aí está o teu servo, está avançado em dias, se tu tiveres que recolher, recolhe o teu servo. Bem desse jeito. Olha só, não soube esperar, não soube aguardar a sua hora, o seu momento, né? O Josué na Bíblia seguiu Moisés 40 anos, para depois ficar no lugar dele. E esse aí, não, já começou a orar para o pastor morrer. O pastor chamou ele e falou: você vai embora daqui, rapaz, você não é fiel para mim, você quer me ver morto. Agora aqui os dois irmãos, né, de Moisés, eles começam a falar com ele assim, no meio do povo, não é se fosse só entre os dois, não, mas é passar, envenenar o povo. Gente, fofoca é um veneno. É um negócio terrível. E aí eles começaram assim, e perguntavam assim para o povo: será que Deus só fala por meio dele? Não fala através de nós também? Gente, quando Deus escolhe um homem para ser um líder, é com ele que ele trata. É com ele. Se não vem para ele, não vem para os outros, não está resolvida a coisa. Ok? É pelo líder. Deus fala com o líder as coisas. E aí começaram a falar. E aí a Bíblia fala assim: mas Deus ouviu isso. Aí eles ficaram encrencados, né? Se Deus não tivesse escutado, o negócio ia ficar diferente. Mas Deus escutou. Aí Deus agiu logo. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, chamou os três, reuniu a família ali e falou: vocês vão para a tenda do encontro, que é essa tabernáculo onde ficava a nuvem. Vamos lá, vamos ter uma reunião lá. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, aquela nuvem, não é? E pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras.
Agora é Deus falando com eles. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonho falo com ele. Como é que Deus fala com o profeta? Sonhos e visões. Aqui na igreja, graças a Deus, tem muitos profetas e profetisas, que Deus fala através de sonhos e visões. E aí ele disse assim, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, com Moisés, disse Deus, eu falo face a face. Há uma diferença muito grande. Com os profetas eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés eu falo cara a cara. E ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram em criticar meu servo Moisés? Ai, que encrenca que eles se meteram, gente. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e Deus os deixou. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Deus deixar a gente. Ok? Criticou, se meteu numa encrenca, falou de Moisés, e aí então Deus chamou, mostrou para eles a diferença que tinha. A ira do Senhor se acendeu, uma expressão bíblica que diz que Deus ficou aborrecido com aquilo, e os deixou, ou seja, a nuvem saiu dali, e o que aconteceu? Imediatamente a Míriam, que foi a mais fofoqueira, foi a que puxou mais a coisa, ficou leprosa. Mulher sempre tem encrenca, gente. É por isso que Deus fez a gente casar, para cuidar das mulheres. Você sabe, Deus criou a mulher, começou a dar muito trabalho e falou, espera um pouquinho. A gente tem que fazer um casamento para um homem cuidar de cada um aí. E eu fico sossegado. Isso é uma brincadeira. Na verdade, as mulheres são uma bênção que Deus preparou para fazer parte da nossa vida. Mas neste caso aqui era a Míriam que estava causando mais o problema. Ela ficou leprosa. Imediatamente o irmão dela, Arão, viu que ela estava com a pele toda manchada, que parecia neve, porque a lepra deixa essa marca, não é? Estava toda assim. Aí ele ficou horrorizado, ver a irmã, ele gostava da irmã, ele queria bem a irmã. Ele logo se vira para Moisés, que eles tinham criticado, e fala, suplica para nós, para ela ficar livre. E Moisés orou ao Senhor. E a Míriam ficou curada. Ficou com a pele lisinha, bonita outra vez. Porém, aconteceu um caso aqui. Quando Moisés orou, Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, conceda cura para minha irmã. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria envergonhada por 7 dias? Quer dizer, o pai cuspiu no rosto da filha, a filha ficaria numa situação de isolamento por 7 dias. 7 dias. Então, Deus, que ela fique isolada, fora do acampamento, 7 dias. Depois, ela poderá ser trazida de volta. Então, qual foi a punição que Deus deu para Míriam? Botou a lepra, que era horrível, curou, mas falou, vai ficar 7 dias fora do acampamento. Levaram ela para alguma tenda isoladinha lá, fica aí 7 dias. Só depois disso ela foi trazida de volta. A Bíblia fala que ela ficou isolada 7 dias fora do acampamento. Agora vejam aqui. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Sabe o que está mostrando aqui? Que o pecado atrasa, pecado prejudica, o pecado acabou impedindo o mover de Deus. Por 7 dias. 7 dias.
por uma fofoca, por uma rebelião, por um ato infeliz. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, igreja, às vezes eu escuto, vou abrir meu coração aqui, eu sou um pastor muito abençoado, porque esta igreja aqui não me dá problema. Eu sou abençoado. Mas muitas vezes chega pessoas para mim e falam, pastor, nós não levamos problema para o senhor, mas tem muita coisa acontecendo aí. E eu não sei o que é, porque não chega para mim. Tem aqui uns limpadores de para-brisa, né? Tudo que é problema eles vão limpando ali. Vão limpando. Graças a Deus. Mas eu não sei quais são esses problemas. Mas se tiver entre vocês pessoas críticas, pessoas que só falam mal, que não vê bênção, que não vê virtude, que não vê a nuvem, que não vê o fogo que está à noite, que não vê as curas que estão acontecendo, que não vê as bênçãos que estão ocorrendo, e só abre a boca para fazer crítica, cuidado, você pode estar atrasando o mover de Deus na sua vida e na sua igreja. Tome cuidado, tome cuidado. Cada um de nós, todos nós temos que tomar cuidado. Porque a língua, gente, é um negócio terrível. Depois que ela foi trazida de volta, o povo partiu. Então o que eu estou deixando para a igreja nesta manhã é que há um mover de Deus prestes a acontecer aqui na igreja. E um mover que, segundo eu estou entendendo, é para a salvação de almas. De pessoas que vão compreender que a sua vida não pode continuar do jeito que está. Que precisa tomar uma decisão séria, que é a seguinte: eu preciso colocar minha vida nas mãos de Deus e deixar Deus me dirigir. Eu tenho que seguir a Deus e não meus ímpetos, não a minha vontade, não o meu querer, mas o querer de Deus. É isso que Deus vai fazer com muitas vidas. E nós vamos ver esta unção acontecer neste lugar, para a glória, honra e louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero pedir para vocês abaixar a cabeça, feche os olhos, eu quero fazer um convite. O meu convite nessa manhã é, se tem alguma pessoa aqui dentro que quer tomar essa decisão agora, de chega do tipo de vida que está vivendo, quer mudar, tomou a decisão, ouviu a pregação de hoje, já conhece alguma coisa anterior e chegou à conclusão, não dá, desse jeito eu vou mal, a pior, minha vida está um lixo, minha vida não está boa, as coisas não estão bem e não tem jeito, mas eu preciso entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai mudar o curso da minha vida. E eu vou mudar minhas atitudes com a graça e a ajuda de Deus. Se tiver pessoa que quer tomar essa decisão agora, eu peço para levantar a mão, eu quero fazer oração para você. A tua decisão vai ser mostrada pelo erguer das tuas mãos. E eu vou orar por você. Alguma pessoa? Senhor, eu te agradeço por tua bênção em nossas vidas, pelo teu amor sempre se manifestando em nossas vidas, dando-nos força e vigor e capacidade para prosseguir, Senhor, apesar das lutas e dificuldades. E eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui dentro agora. Que esta bênção continue grande em nossas vidas, hoje e sempre nós possamos estar sendo agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Ok, nós estamos prestes a encerrar o culto. Nós temos algumas coisinhas ainda a fazer aqui. A primeira, eu quero